Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, mais uma vez, nós nos encontramos aqui na TV Votorantim, canal 10, para esse momento de reflexão. Momento que nós refletimos a palavra de Deus, momento que nós refletimos a nossa missão como igreja, momento que nós refletimos também como que nós devemos nos organizar como igreja para dar essa resposta a tudo aquilo que nos desafia. A nossa vida é um desafio. Cada dia, quando nós nos levantamos, após a noite de sono, é um desafio. Nós devemos aceitar esses desafios, viver esses desafios. E a nossa vida espiritual também é um desafio. Nós encontramos situações diversas dentro dessa nossa proposta de vida espiritual. E é para responder esse desafio que a gente tem que meditar, a gente tem que refletir, tem que buscar na orientação, na palavra de Deus, para que dentro dessa orientação a gente faça uma meditação e através dessa meditação a gente possa ter as condições necessárias para nós enfrentarmos esse desafio do nosso dia a dia. E através dessa atitude a gente possa ir construindo cada vez mais, edificando esse ambiente que Jesus fala que é o ambiente propício para se viver, perfeito para se viver. Todos nós buscamos uma condição melhor de vida, sempre. Às vezes a gente não tem bem claro dentro da nossa cabeça o método que nós devemos usar para chegar a esse meio de vida, esse jeito bom de viver. Mas Jesus Cristo ele coloca diante de nós a possibilidade de nós construirmos esse ambiente onde nós vamos viver mais tranquilos, viver mais uma vida melhor. Então, ontem nós meditávamos sobre a missão, a missão da igreja, a nossa missão, como que nós devemos nos comportar diante de tudo aquilo que é colocado diante de nós como proposta de vida. Os nossos relacionamentos, como que nós nos relacionamos com Deus, como que nós nos relacionamos com as pessoas, qual é a resposta que nós damos para aquilo que nós encontramos, por onde nós passamos na nossa vida. Então, ontem nós meditávamos sobre isso. E Jesus ele falava assim, viu? Por aquele jovem rico, a gente meditava aquele evangelho do jovem rico e a gente via que Jesus falava assim, primeiro a gente tem que olhar para Deus, não é assim? Olhar para Deus, observar aquilo que Deus nos comunica, a orientação de Deus, o que Deus está falando para nós. E o jovem falava assim, mas isso aí eu faço. Toda a vida eu fiz isso aí desde criança. Fui educado espiritualmente e isso é uma realidade na minha vida. Então Jesus pegou e falou para ele, viu então? E ele falava, mas falta mais alguma coisa? Jesus falava, falta. Mas vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois segue. Convidava o jovem a segui-lo. Seguir realizando boas obras. Revelando para as pessoas o calor do coração de Deus, o calor amoroso do coração de Deus. Deus, ele se manifesta através, até nós falávamos isso ontem, Deus se manifesta através dos nossos atos, do nosso jeito de nos relacionar com as pessoas. Então, é preciso uma proximidade com Deus. Até no Evangelho tem aqui, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículo 6, começa uma passagem de Jesus. Jesus encontrava-se em Betânia, na casa de Simão o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou na cabeça de Jesus. Vendo isso, os discípulos disseram indignados, para que esse desperdício poderia ser vendido, este perfume, por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e disse-lhes, por que molestais esta mulher? É uma ação boa
que ela me fez. Pobre, sempre tereis convosco, a mim nem sempre tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela fez em vista a minha sepultura. Em verdade eu vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho, pelo mundo inteiro será contado em sua memória o que ela fez. Então é preciso uma proximidade com Jesus. É preciso sempre estar perto de Jesus. Eu sempre falava assim, interiorizar Jesus em nosso ser. Isso aí é muito importante. Deixar de ser essa pessoa que nós somos e trazer todo o sentimento de Jesus para dentro de nós. Trazer todo o Espírito de Jesus para dentro de nós. Nós recebemos o Espírito de Jesus no nosso batismo. Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, recebemos o Espírito de Jesus. Mas nós temos uma opção na nossa vida. Viver pelo Espírito de Deus ou viver pela nossa humanidade, pelos nossos impulsos humanos, pelos nossos conceitos, valores meramente humanos. Então a energia que move a nossa vida, qual é a energia que move a nossa vida? É preciso então deixar com que o Espírito ele seja a dinâmica da nossa vida, o Espírito de Jesus. Eu sempre falo nas pregações, eu falo, é perigoso, toma cuidado, porque o Espírito às vezes ele pede coisas que a gente não quer dar, né? Quantas e quantas vezes, né, nesse Espírito Santo que nós temos dentro de nós, ele exige coisa de nós que a gente não quer dar. A gente é apegado às coisas, nós somos apegados a tudo aquilo que nós conquistamos. É o chamado direito de propriedade. E às vezes, né, esse apego impede que nós realizemos aquilo que o Espírito pede. O Espírito está pedindo para nós realizarmos uma coisa e às vezes, né, esse apego excessivo que nós temos a tudo aquilo que nós conquistamos impede de nós realizarmos aquilo que deve ser realizado. É preciso trazer Jesus, buscar Jesus para dentro de nós. Não podemos ver só o lado social, não podemos viver só o lado humano, mas é preciso ver o lado espiritual. Como que nós estamos vivendo a nossa espiritualidade? A igreja também ela tem a missão, né, de fazer com que as pessoas cresçam na espiritualidade, crescimento. Para cada dia mais ter a consciência daquilo que deve ser feito, né, no ambiente onde nós estamos. Às vezes nós estamos num ambiente que é tudo inseguro, que é tudo meio bagunçado. E a gente às vezes fala assim, eu não tenho nada a ver com isso aí é problema do poder público, isso aí é problema da justiça, isso aí é problema da sociedade, é um problema meu. É um problema que eu tenho que ajudar a resolver, eu tenho também que oferecer, né, uma opção para a solução desse problema. E às vezes eu fico meio que ausente, meio que omisso a tudo isso. Por quê? Porque eu estou vivendo o meu lado humano. Né? O meu lado humano não deixa que eu me desapegue de certas coisas para colocar em prol do bem da coletividade, do bem das pessoas. Essa proximidade dessa mulher, ela chega, né, naquele momento, é contemplar Jesus Cristo. Um momento de contemplação, olhar para Jesus Cristo, né, para trazer Jesus Cristo para dentro da nossa vida. Buscar Jesus Cristo para dentro da nossa vida. Ontem nós meditávamos numa reunião que nós tivemos de preparação para o ministério extraordinário na paróquia Nossa Senhora Aparecida, e nós líamos o Evangelho onde Jesus Cristo ele fala dessa coabitação entre ele e o Pai. E Jesus Cristo falava assim para Filipe, por vós não sabeis que o Pai está em mim e eu estou no Pai?
E daí lá no finzinho do Evangelho ele falava assim, viu, e vocês não sabem que eu também estou em vós? Mas nós não estamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo está em nós. Porque Jesus Cristo é a perfeição. Que Jesus Cristo é a verdade, é o caminho verdadeiro para as coisas se realizar. E nós devemos contemplar Jesus Cristo, olhar de frente para Jesus Cristo. Essa contemplação vai fazer com que cada dia mais nós sintamos a necessidade de trazer Jesus Cristo para dentro de nós, para dentro da nossa vida, para dentro do nosso ser. Para que a partir daí a ação seja do próprio Cristo, seja mais a ação de uma pessoa humana, mas a ação do próprio Cristo que caminha, né, pela nossa realidade, amparando as pessoas, dando amparo às pessoas, acolhendo as pessoas com o calor dos seus braços. É esse Jesus. Esse Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos buscar esse Jesus, né? Porque assim nós vamos ser homens e mulheres da caridade, que deixa manifestar de dentro de si, né, um espírito de compaixão pelas pessoas. Vai até a vida das pessoas, né, conviver a realidade das pessoas. Muitas vezes a gente fala assim, estou fazendo caridade. Que passa uma pessoa na porta da nossa casa, bate uma pessoa na janela do nosso carro, e a gente pega lá uma moeda, entrega para a pessoa, ou dá, às vezes, 1 quilo de cereal para a pessoa, 1 quilo de açúcar para a pessoa, e o que a gente quer mesmo, na verdade, naquele momento, é se livrar daquela pessoa o quanto antes. Sabe? Quer que a pessoa vá embora, despachar aquela pessoa. Às vezes a pessoa está querendo falar. Às vezes a pessoa está querendo desabafar, ela tem algo entalado na sua garganta. E a pessoa está querendo falar, está querendo desabafar alguma coisa que está sufocando aquela pessoa. E a gente não deixa a pessoa falar, a gente logo pega, a gente nem tem vontade às vezes de contribuir para o bem-estar daquelas pessoas com um gesto concreto, né, de algo que a gente pode oferecer para aquela pessoa. Mas a gente faz isso para ver se a gente se livra logo daquela pessoa, aquela pessoa logo vai embora. É para a gente continuar com o nosso frenesi do nosso dia a dia, né, com as nossas loucuras do nosso dia a dia. Quantas vezes isso acontece? A gente não sabe acolher aquela pessoa, por receio às vezes. Às vezes a gente tem medo, né, da impureza daquela pessoa. A gente fala muito da impureza, né? A impureza que era visto na antiguidade, na impureza das pessoas, da prostituta que é impura, né, da pessoa que era muitas vezes viciada em algum tipo de substância química, aquela pessoa é impura. Hoje nós temos aí, né, um problema muito grande na nossa sociedade, que é a dependência química. E às vezes a gente olha para aquela pessoa e a gente se sente um pouco ameaçada pela presença daquela pessoa, porque aquela pessoa, a gente às vezes nem pensa dessa maneira, mas a gente pensa que essa pessoa é impura. Se alguém vê eu conversando com essa pessoa, às vezes a gente está conversando com uma pessoa que vive na prostituição. E a gente tem às vezes um preconceito, né, terrível dentro de nós, quando aquela pessoa precisa de uma palavra, de um carinho, e a gente fala assim, viu, é perigoso ficar na rua conversando com essa pessoa, porque se passa um dos meus amigos da igreja e vê, o que vão falar de mim? Tem medo de ser manchado, né, pela impureza das pessoas, e às vezes a gente acaba despachando, deixando de acolher, deixando de realizar um milagre. Às vezes, esse milagre às vezes está na nossa mão, para nós realizarmos. Está na nossa mão. Jesus não fala assim, se observar as minhas palavras, se tiver fé naquilo que eu falo, vocês são capazes de realizar todos os milagres que eu realizo, e ainda maiores do que os que eu realizo. Às vezes o milagre está ali na nossa mão, transformar a vida de uma pessoa que está toda bagunçada.
está sofrendo. Aquela pessoa se aproxima de nós, às vezes enviada por Deus, aquela pessoa se aproxima de nós e quer, né, através daquele momento, uma proposta de mudança, uma proposta de conversão, e a gente às vezes, né, despacha a pessoa, viu? A gente cada vez, né, a gente vai apressando o processo ali para que a pessoa ela vá logo embora. Isso acontece na porta da nossa casa, isso acontece às vezes, né, nos semáforos da cidade, quando nós estamos passando. Aquela pessoa que às vezes está, né, vestida suja, que está pedindo. Às vezes a gente quer despachar aquela pessoa o quanto antes, para que aquilo ali não venha manchar, né? Não venha trazer uma sensação de insegurança também para nós. Às vezes nós pensamos muito na segurança, é inseguro, é perigoso, né? Nós deixamos de realizar as boas obras, né? E é nesse momento que muitas vezes nós deixamos de viver a presença do Espírito, deixamos, né, de interiorizar essa pessoa de Jesus Cristo, que acolhe a todas as pessoas e oferece para todas as pessoas uma oportunidade de refazer sua vida. Jesus Cristo, Ele quer que nós refaçamos a nossa vida. A nossa vida não é tão perfeita assim, não. Nós temos as nossas dificuldades, como eu digo assim, as nossas deficiências. Nós somos coxos, às vezes, mancamos. Só que nós não percebemos as mancadas que nós damos. E nós precisamos refazer a nossa vida, reconstruir, reconstituir a nossa vida da maneira perfeita, da maneira que Jesus Cristo nos ensina, né? Para que essa resposta que nós temos para dar àquilo que nós tanto condenamos, nós condenamos tudo. Nós condenamos, é uma condenação total a nossa vida, né? Nós condenamos tudo, nós condenamos o poder público, nós condenamos a sociedade, nós condenamos o nosso sistema de justiça, nós condenamos tudo. Mas o que nós estamos oferecendo de real, de concreto, para que tudo isso mude? Às vezes nada, nós não oferecemos nada, nós queremos tudo numa bandeja, nós queremos ser servidos, queremos servir. Queremos oferecer, queremos fazer uma proposta, às vezes. Nós ficamos cômodos nos nossos lugares, sentados, esperando ser servidos. Nós não estamos dispostos, né, a oferecer uma solução para o problema que nós encontramos na nossa caminhada. Quantas e quantas vezes nós fugimos da nossa responsabilidade? Quantas e quantas vezes? Por quê? Porque às vezes é falta de contemplar Jesus, de olhar para Jesus. Jesus não queria nada para ele. Jesus queria para a realidade, uma nova realidade. Jesus queria mudar essa realidade. Jesus foi de pessoa em pessoa. Jesus não foi, né, uma pessoa que procurou aglomerar uma multidão maciça. Eu quero muita gente me seguindo, eu quero fazer uma igreja lotada, que é o objetivo de muitos hoje. Muitos, isso em tudo, em todas as religiões. Eles só se sentem bem, às vezes pessoas só se sentem bem quando vê uma multidão de pessoas. 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, 2 milhões de pessoas. E pensar que Jesus Cristo foi de um a um. De um em um. Sempre procurando, né, cada indivíduo para oferecer para aquele indivíduo uma solução dos seus problemas. Então, é preciso que nós repensemos, precisamos contemplar Jesus, olhar para Jesus Cristo, como essa mulher, nessa contemplação a Jesus Cristo. Ela acolheu a Jesus Cristo naquele momento, reconhecendo o Deus que estava ali perto dela. E ela, né, naquele momento, ela foi criticada, né, porque o investimento era muito alto, financeiramente falando. Às vezes a gente pensa no investimento financeiro também, né?
Então é necessário contemplar Jesus, para que Jesus ele venha coabitar em nós também e a nossa resposta seja uma solução. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Terça-feira estamos encerrando esse programa de hoje, aprofundando na fé, e que nós busquemos viver a presença de Jesus, que nós possamos trazer Jesus Cristo para dentro do nosso ser, para dentro do nosso coração, para que a nossa ação seja uma boa ação, pedindo a bênção de Deus nesse momento, para esse encerramento, para que Deus ele venha derramar as suas bênçãos sobre nós, sobre a nossa família, para que cada dia mais nessa proximidade com Deus nós possamos construir um mundo melhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E desça sobre todos nós a bênção do nosso Deus, que é todo-poderoso, nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.